E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou professor de Educação Física e nutricionista, Diego Freitas, e hoje vou estar começando aqui a sexta aula do nosso curso com vocês, de Introdução à Nutrição Esportiva. E eu vou falar sobre os micronutrientes, tá? Vou falar, assim, um pouco, não vou me aprofundar em cada um deles, mas vou falar dos grandes grupos, de uma forma geral. Vitaminas, hidrossolúveis, lipossolúveis, minerais, falar um pouco de fibra, tranquilo? E depois quero fazer uma aula sobre a questão da hidratação também, foi a única coisa que eu não coloquei nessa aula aqui. Beleza? Então, vamos lá. Pedir para vocês seguirem o canal, tá? Que é muito importante, dá uma curtida aí. E vambora. Não me baseei só nesse artigo, tá? Mas essa é uma boa revisão que eu coloco aí para vocês já. De repente, quiser dar uma lida, quiser se aprofundar alguma coisa com relação até às quantidades, enfim. Esse artigo ele é bem simples, tá? É um artigo até um pouco extenso, porque ele vai ter um trechinho de cada micronutriente, de cada vitamina, de cada mineral. Mas, assim, é bem resumido, embora é extenso porque são vários nutrientes, né? Que ele precisa falar, mas assim, os trechos são bem condensados, são bem resumidos, fala da necessidade no esporte, de cada um deles, da possibilidade de suplementação, tá? Então é um artigo que eu recomendo a leitura, mas de toda forma eu vou trazer o principal que o artigo trouxe aqui nesse vídeo, beleza? Então vamos lá. De uma maneira geral, pessoal, eu sei que a gente vive um período que a gente se preocupa muito com suplementação, mas eu acho que assim, se não é necessário, a gente também não tem que ficar se preocupando. Parece que é uma necessidade de suplementação, né? Então, quer dizer, a gente viveu aqui milhares de anos sem a necessidade de suplementar. Isso, é, isso com assim, uma disponibilidade de alimentos muito menor, né? Se você pensar como era, antigamente você não conseguia da Europa importar um alimento na América do Sul ou que é produzido em outro lugar, né? Você vivia ali com o ser humano sempre sobreviveu com as necessidades sendo atendidas dos alimentos mais próximos, né? É lógico, alguma coisa ou outra era importada, mas era muito menos, né? Quer dizer, hoje a gente tem uma oportunidade de variedade de alimentação muito grande, né? Você vai no mercado hoje, qualquer ser humano comum, ganha um salário mínimo, por incrível que pareça, ele vai ao mercado, ele come melhor do que um rei comia há 200 anos atrás. O rei não tinha essa variedade que a gente tem hoje. Tanto que o problema acaba sendo mais a obesidade do que a falta, né, de nutrientes. Embora ainda aconteça, tá? Mas essa aula não vai ser específica sobre suplementação para falar de carências e tal. É uma aula mais de modo geral. Então, de modo geral, quando a pessoa quando o atleta não tem deficiência, que isso aí vai ser observado no exame bioquímico, não há necessidade de suplementar só porque ele faz exercício, entendeu? Por mais exercício que ele faça. Uma coisa bem lógica também, porque se ele fizer bastante exercício, ele já vai ter, né, automaticamente você já vai ajustar ali proteína, carboidrato, gordura em quantidade maior, né, que a gente já colocou nas últimas aulas. E se essa alimentação geralmente for uma alimentação comum, né, equilibrada, você já vai, junto com essa maior quantidade de carboidrato, de outros nutrientes, macronutrientes, proteína e gordura, você já vai estar atendendo essas necessidades de micronutrientes, entendeu? A não ser em questões específicas, e aí a gente pode fazer até uma outra aula futuramente, a questão até aí só vai ser uma questão de um exame de sangue, né? Ou de alguma coisa que ele estiver demonstrando ali na pele, enfim, nos hábitos, para você perceber alguma deficiência, fazer o exame, comprovar, né? Mas em condições normais, não tem nenhum suplemento, não tem nenhum micronutriente que há necessidade de suplementar. Tá? Tem sido um mineral estudado atualmente que pode demonstrar vantagem na suplementação. Isso eu vou falar só no final quando eu estiver falando de minerais. Mas, sinceramente, eu não acredito, porque sempre aparece. Quando começa a estudar alguma coisa, sempre aparece que é bom, que não sei o que. Aí vai passando o tempo, as pessoas vão vendo que não era aquela coisa toda e no final das contas não vale a pena. Né? Então, quer dizer, mas eu vou apontar um que tem sido estudado, aí é bom a gente ficar de olho, porque vai que, né? Vai que é vantagem. Mas até agora, de modo geral, não é necessário, tá? Alguns casos, eles sugerem a possibilidade de suplementação, que é o caso principal que eu já disse, que é a questão de deficiência, que aí você vai pegar na sua anamnese, na sua avaliação aí com o aluno, ou no exame bioquímico, a questão das lesões para recuperar, né? Aí eu vou falar mais nisso, de repente, uma aula específica de nutrição e recuperação de lesão, tá? Tem, por exemplo, alguns nutrientes que têm sido mais utilizados, como o ômega 3, a cúrcuma, tem alguns nutrientes que têm sido mais associados, tá? Mas aí eu vou falar numa próxima aula. Em relação a alguma doença específica, né? Aí vai ser muito a depender da doença. E caso de restrições calóricas, né? Aí sim, talvez, uma coisa que seja mais comum do atleta, além da lesão, que é aqueles períodos que você precisa baixar peso, perder peso para um lutador, para um corredor de fundo, né? Alguns esportes você precisa fazer um fisiculturista de repente, precisa perder muito peso, fazer restrição calórica, e aí não vai acontecer de você ter uma alimentação a nível de macro, né? Que vai estar ligada à necessidade desse atleta. Aí pode haver
alguma deficiência, pode ser pensado alguma suplementação nesse tipo, tá? E aí os nutrientes que acabam apontando essa deficiência, de um modo geral, os que a gente tem que ficar mais de olho ali no exame é a questão do ferro, vitamina D, principalmente pro atleta que treina indoor. Se é um cara que treina no sol, já é mais raro, né? Mas se for um atleta que treina sempre indoor, é possível, tá? O cálcio também e as vitaminas E e C. Beleza, galera? Então são os nutrientes que a gente tem que ficar um pouco mais de olho, principalmente nesses períodos aí de restrição calórica. A suplementação de oxidantes ela foi muito batida alguns anos atrás, né? Talvez hoje já caiu até na recorrência, ser observado que não faz a diferença, né? É por isso que eu falo, pessoal, tem um mineral agora que está sendo estudado, que é bom. O antioxidante, quando começou esse negócio, virar febre. Ai, é muito bom, que não sei o quê. Todo mundo começou a tomar, e daqui a pouco vê que não é bem, não é aquela coisa toda. Então eu fico muito cético quando eu vejo algum suplemento, algum nutriente dando resultado positivo na suplementação, porque é sempre assim, sempre surge, né, com algum estudo positivo. E aí quando chegam as revisões, as análises mais com um número maior de pessoas, aquele efeito que parecia ser muito bom acaba sendo um efeito irrelevante, tá? Quando você acaba pegando números maiores de pessoas. E no caso de antioxidante, né, o uso desproporcional às necessidades acaba que ocorre na suplementação, acaba diminuindo as adaptações, que é uma coisa muito lógica, né? Aquilo que eu sempre falo. Você treina justamente para ficar cansado. Ninguém vai treinar para sair de boa. Eu sempre brinco com minhas alunas, o pessoal tá suado, tem que sair, como é que tá aí, tem que sair acabado. Você não pode entrar no treino e sair da mesmo jeito, né? Você tem que entrar bem lá, arrumadinho, cabelo, roupa, e tem que sair estragado, meu irmão. Senão você não treinou. Então, quer dizer, imagina, o cara vai pro treino e volta do mesmo jeito. O antioxidante é isso. Surgem várias estratégias, né? Aquele negócio da crioterapia também. Vai surgindo essas estratégias de você compensar o cansaço do treino. Mas as pessoas esquecem que é justamente o cansaço do treino que vai gerar as adaptações, vai aumentar a síntese de proteína, biogênese mitocondrial e tudo mais, né? Então, quer dizer, você treina justamente para ficar naquele momento ali pós-treino, num curto prazo, tá com radicais livres ali pipocando, você vai estar inflamado, vai estar com déficit energético, vai estar com débito de energia, né? Estoque de glicogênio lá embaixo, microlesões, inflamado, vai estar todo ruim, meu irmão, naquele momento ali pós-treino. Lógico, você vai sair dali, vai se alimentar, vai descansar, vai dormir. E aí daqui a 12 horas, 24 horas, 48 horas, a depender do treino, a depender do seu ritmo né, do nível do atleta, aí sim ele vai ter o famoso efeito que a gente chama de supercompensação. Você vai sair dali estragado e né, você vai adequar a quantidade que a gente já deu aqui nas aulas anteriores de proteína, de carboidrato, e aí automaticamente, né, vem os outros nutrientes, né, pensando sempre também em fontes variadas, né, variação de cores, frutas, complementando, vegetais, e aí você atende as demandas e recupera sempre um pouquinho melhor, né? No efeito de supercompensação do exercício. Então, o que acontece? Quando você faz o treino e já toma logo antioxidante pra caramba, esse estresse oxidativo que era para acontecer, essa inflamação que era para acontecer, esse dano muscular que era para acontecer, que vai sinalizar e vai disparar as cadeias do efeito de compensação, ele não ocorre da mesma forma. Então, assim, eu acredito o seguinte, né? Aí eu vou falar até mais como treinador do que como nutricionista. Há períodos no treinamento, numa periodização, principalmente na fase mais de competição, assim, que é necessário você recuperar rápido. Quando for necessário essa recuperação mais rápida, talvez, tá? Tem que ser muito estudado de caso a caso. Talvez a suplementação de oxidante ou uma crioterapia, né? Essas formas de acelerar a recuperação possam ser vantajosas. Mas se você está numa fase onde você quer melhorar o condicionamento físico, estimular mais adaptações, mais biogênese mitocondrial, mais síntese de proteína, de uma maneira geral eu não vejo necessidade, tá? Além das fontes alimentares, que ela já vem dentro de uma matriz alimentar. Eu tenho um vídeo aqui também sobre matriz alimentar, tá? Se vocês quiserem olhar, o que é uma matriz alimentar? Uma coisa é você comer o nutriente sozinho, é aquilo que eu falei, um aminoácido específico, só a leucina para estimular a hipertrofia. Outra coisa é você comer aquela matriz alimentar, né? O próprio leite, ou um iogurte, ou uma carne, onde você, além daquele nutriente, você vai ter uma série de outros nutrientes que a natureza já fez daquele jeito, de forma inteligente, né, para sanar todas as suas necessidades pós-exercício, ou quase todas, né? Geralmente quase todas, quem se alimenta bem dificilmente vai ter alguma deficiência nutricional. Então, o efeito do nutriente dentro dessa matriz alimentar mais composta, que a natureza já fez do jeito que tem que ser, que a gente tenta imitar na suplementação, mas óbvio que tudo que é natural tende a ser melhor. Não tô querendo aqui supervalorizar a natureza, porque eu também acho que o pessoal vai caindo para um outro lado também, que não pode nem comer daqui a pouco, porque vai supervalorizar a natureza. Aí eu acho que tem que ter cuidado também, não é por aí. Sempre com equilíbrio, né? Aí você tá até aqui um pensador inglês, vocês se permitirem, né, de Chesterton. As pessoas tentam fazer da natureza uma mãe. Ele fala assim, a natureza não é uma mãe, a natureza é uma irmã mais nova que você tem que cuidar com carinho, né? Mas você tem que ter sabedoria também para saber usar nos momentos certos, ter o equilíbrio. Você não pode adorar a natureza, né? Senão você acaba entrando num paganismo, né? A deusa natureza. Aí a natureza manda no homem, aí também fica complicado, né? A gente sempre conseguiu, ora mais ou menos, lógico, a gente tem que viver com harmonia, né? Mas sempre pensando nessa... também a gente não pode deixar de comer, né, pessoal? Isso aí é complicado. Enfim, então,
quando o alimento ele vem dessa matriz alimentar, ele tende a fazer um efeito mais positivo, tá? Do que a suplementação em si. Mas aí é lógico, há momentos, se você tiver uma restrição calórica, se você tiver com uma lesão, com uma deficiência, você vai precisar especificamente de alguns nutrientes. E aí você pode, sim, há momentos necessários, tá? Para essa suplementação. Aí eu queria fazer uma outra aula específica para isso, para entrar nos casos que são necessários, quando não é, quando dá para ir na alimentação, quando não dá. Não vou misturar aqui, porque senão vai ficar muito longa essa aula. São muitos nutrientes que a gente tem que falar e não dá para falar de muita coisa e ser muito específico ao mesmo tempo. Tem que escolher, ou você fala de muita coisa ou você é muito específico. Nesse caso aqui eu tô falando uma abordagem geral e depois a gente vai entrar nessas ao longo dos próximos vídeos aí, tá? A gente vai entrando nessas abordagens mais específicas. Mas essa é a questão, tá, do antioxidante. A questão dos vegetarianos. É um caso também, né, de necessidade de suplementação, pelo menos de um modo geral. Hoje em dia tem gente que já questiona a questão da vitamina B. Bom, é aquilo que eu falo. Eu sempre tendo a ser um pouco cético com essas novas informações que vão surgindo. Eu tendo a levar primeiro as informações de forma mais tradicional e dar um tempinho, sair mais revisões, né? Eu ainda sou daqueles que acredito que precisa de suplementar a vitamina D, tá? Até que se prove de uma forma mais enfática ao contrário. E aí outros nutrientes. A vitamina D seria uma necessidade, tá? De acordo com a minha visão. E os outros nutrientes, no caso ali veganos, eu botei vegetarianos, mas seria o ideal até veganos. Enfim, vegetarianos também, tudo bem, até me confundi agora com os termos. O ferro, o cálcio, a vitamina D, o B2 e o zinco e o ácido graxo, ômega 3, né, são os nutrientes com maior necessidade, né, vegetarianos ou veganos. Aí não vai ter muita diferença com relação à alimentação, tá? São os nutrientes que vocês têm que ter mais atenção, principalmente a vitamina D, a B12. A B12 seria uma necessidade suplementar, e o ferro, cálcio, vitamina D, B2, zinco e ômega 3 teria que ficar sendo observado no exame, tá? Nos hábitos gerais também, para ver se é observado alguma deficiência, e aí, caso de necessidade, fazer suplementação, tá? Com relação à suplementação, aí eu coloquei só essa questão específica, né? A creatina e a carnosina podem fazer efeitos até ampliados na performance, tá, do vegetariano, porque como ele consome menos fontes, né, ou não consome fontes animais de proteína, são suplementos que são aminoácidos que podem, mesmo que não seja deficiência, tá, em uma quantidade mais baixas, e aí a suplementação geralmente nesses casos fazem mais diferença até do que para pessoas comuns, né? Das pessoas que se alimentam de forma geral. Mas aí, nesse caso, tem que ver também se é interessante a creatina, né? Se é a necessidade do esporte ali. Às vezes não é, né? Se for, a carnosina ela faz mais efeito nos esportes anaeróbicos, a creatina nos esportes de força, né? Por exemplo, a desvantagem da creatina é que faz ganhar um pouquinho de peso, e aí, a depender do esporte, isso não é vantagem. Por mais que o atleta fique mais forte. Aí tem que estudar, aí aquilo que eu falei, também não vou entrar nessa especificidade, a gente faz outra aula depois de suplementação, tá? Então vamos lá, em relação às hidrossolúveis, as vitaminas hidrossolúveis. A gente tem praticamente dois grupos, né? Que eu vou colocar assim, complexos, a gente sabe que são vários, mas aquilo que eu falei, também não dá pra entrar em um por um, pessoal, senão eu vou ficar aqui 4 ou 5 horas falando, né? E aí eu até ficaria, pessoal, eu fiz uns slides onde eu botei um por um, ficou com 50 slides. Ia ficar 5, 6 horas aqui falando, mas vocês não iam assistir, ninguém assiste, o pessoal já acha meus vídeos longos, então quando der para agrupar, eu vou agrupar. E aí, futuramente, de repente, a gente vai soltando essas informações mais específicas, tá? De uma maneira geral, pessoal, ele tá sempre ligado ao metabolismo energético, tá? Então, e aí você vai ver que quando a gente fala de deficiência, geralmente é assim, você tem uma função e a deficiência. A deficiência é o quê? Aquela função sendo mal exercida, né? Então, o complexo B, se ele tá ligado ao metabolismo energético, automaticamente, isso aí não precisa, assim, se você for um pouquinho inteligente, você vai falar assim, é deficiência. Bom, se a deficiência vou ter dificuldade de produzir energia, logo ele vai ter fadiga. Então, quer dizer, eu gosto de ensinar e que as pessoas façam essas associações de uma maneira lógica, porque às vezes a gente esquece de raciocinar mesmo, tá? Fica tão acostumado a ler os artigos e tudo mais, e buscar informação, e não raciocina. Algumas coisas você mata só no raciocínio, tá? E aí, quando você consegue raciocinar, é muito mais fácil para decorar depois. Não é aquela decoreba, é simplesmente você entendeu. E aí você aprende de uma forma harmônica o conhecimento. E aí, obviamente, fica muito mais fácil para você gravar e entender o processo, tá? Então, de uma forma geral, você vai ver sempre uma função. Tá? E qual vai ser a deficiência? A deficiência vai ser aquela função sendo mal exercida. E aí tem as consequências daquilo. No caso, fadiga, alteração, né, no sistema nervoso. Porque também tem algum papel ali nas células mais específicas, né, na neurotransmissão. Tá? E aí a depender do nutriente do complexo B, mas assim, de uma forma geral. Tá? E também alguns demonstram pele e unha enfraquecida. Você vê pela pontinha dos dedos, né? Você vê que a pele tá descascando, a unha não tá legal. Pode ser também, tá? Mas aí, pra ter certeza, pessoal, porque tem outros, pode ser a ausência de outros micronutrientes. Aí você vai ou fechando o quadro, né? Às vezes aponta claramente um, mas às vezes fica ainda na dúvida de um ou dois, que pode ser o caso, ou três, enfim. E aí você capta só no exame bioquímico, tá? Então eu vou falar de uma maneira geral aqui só da alimentação, onde a gente pode buscar, tá? Porque é aquilo que eu falei, pra não ficar uma aula muito extensa, eu acho que a suplementação seria outra questão, tá? E aí pra não misturar os assuntos nesse primeiro momento. E aí principalmente carnes,
tá? Ovos e laticínios são as principais fontes, tá? Alimentares. Com relação à vitamina C, ela está muito ligada à imunidade e ação antioxidante, tá? As principais ações. Não, eu estou colocando só as principais, tá, pessoal? Não quer dizer que não faça outras funções, né? E, enfim, não tem outros alimentos ali. Tem, eu estou colocando só aqui os principais para fazer um resumão, tá? Um quadro, é uma aula onde eu estou falando de muita coisa e eu vou falar só de uma forma geral. Com relação a vitamina C, ela também influencia um pouco na fadiga. E tem aquela doença, né, que a gente lembra da época das grandes navegações, né, o escorbuto, que ela começa a surgir com um sangramento na gengiva, tá, pessoal? Então, ausência de vitamina C, sangramento na gengiva, na dentição ali, mas também pode gerar um pouco de fadiga. Pode estar com a imunidade, tá sempre ficando resfriado o tempo todo também, é um indício, né? Porque você vê aquilo que eu falei, você vai olhar o contrário da ação, né? Você vai ter uma ação vamos dizer assim, deficitária, uma ação fraca, logo aquilo ali apresenta um sintoma de possível deficiência, tá? Fugiu a palavra aqui agora. Possível deficiência. Mas é lógico, quando a gente fala de imunidade, a gente tá falando só de vitamina C, também de vitamina C. E aí você já liga o alerta, você bota ali uma atenção, um asterisco, e aí vai verificando, né? E em última instância, o exame bioquímico pode confirmar ou não, tá? Essa deficiência. E aí, principalmente, as frutas cítricas, né? Como todo mundo já sabe, limão, acerola, laranja, vegetais folhosos também, às vezes, mas eu acho que eu tô colocando sempre a fonte mais clássica, né? De melhor também absorção, facilidade ali de preparo, beleza? E uma coisa que a gente tem que ter cuidado aqui dificilmente as hidrossolúveis, elas têm problema de excesso, tá? Algumas micronutrientes eu vou apontar aqui, a questão da dose excessiva, mas com relação às vitaminas hidrossolúveis, de um modo geral, tá? Complexo B e vitamina C, a não ser se a dose cavalares, você não vai botar, entendeu? Eu tô dizendo em condições normais, alimentação, ou uma suplementação comum, tá? Geralmente não há problema de superdosagem. Na verdade, assim, a alimentação quase nunca, tá? Você tem problema de a pessoa morreu porque comeu nutriente demais. É muito raro, tá? Mesmo a superdosagem é uma questão de suplementação. Geralmente isso está ligada à suplementação excessiva. Só que, no caso do complexo B e a vitamina C, por elas serem hidrossolúveis e serem eliminadas na urina, mesmo em doses normais, suplementações normais, se você adequar ali a necessidade energética, peso, altura, idade, dificilmente vai gerar um problema de superdosagem, tá? Por quê? Porque elas são eliminadas na urina. Isso não acontece com outros nutrientes, aí eu vou falar quando chegar o caso aqui, tá? No caso, já chegou, né? Que são as lipossolúveis. Aí, principalmente, a lipossolúveis por quê? Porque a bioquímica dela, elas são absorvidas através ligadas, né, a moléculas de gordura, tá, pessoal? Então, tanto na questão alimentar, se você corta demais gordura, às vezes é uma questão estética ou questão de restrição calórica, tem que ficar ligado, tá, pessoal? Porque se você cortar a gordura, você vai cortar também totalmente, né, ou diminuir excessivamente, você vai tender a cortar essas vitaminas lipossolúveis que são absorvidas junto com a gordura, tá? E, enfim, e ela já tem um problema pior de excretar o excesso justamente por conta disso, tá? Isso eu vou falar no final. Então, com relação à vitamina A, ela está ligada à visão, resposta imune, crescimento das células epiteliais, tá? Então também tem ligado ali a questão da pele, então a gente já viu a complexo B, mas também pode ser vitamina A, então você fica de olho, né? E reparação ali celular. A deficiência, você vai ver o comprometimento de pele, unha e principalmente a visão noturna, né? Isso aí na verdade, a deficiência na visão noturna é o sintoma mais clássico de vitamina A, embora hoje seja mais comum, antigamente a gente via mais frequência, tá? As pessoas foram se conscientizando com relação a isso. E aí você tem abóbora, melão, fígado, leite, ovos. E aí você vai ver que os ovos, né? O ovo, ele praticamente é um suplemento alimentar de tanto micronutriente e ferro, né, que possui ali vitaminas, porque justamente porque você vai gerar uma vida ali, né, pessoal? Então, quer dizer, é lógico que você vai ter quase tudo que uma vida precisa, né? Então, o ovo vai ser quase redundante aqui. Por isso, eu não sei se eu coloquei em todos, mas se eu não coloquei, provavelmente deveria ter colocado, porque é uma fonte de quase todos os nutrientes que a gente precisa, tá? O que, obviamente, não quer dizer que você vai comer só ovo, tá? Você vai ter outros problemas. Você pode ter um problema de superdosagem, enfim, mas você tem que variar, mas na medida das condições normais, é um alimento que você pode fazer, né, o uso ali com bastante frequência, que vai ser muito positivo, tá? Sem exageros, sempre com equilíbrio. Vitamina E, que é um antioxidante clássico, né? Muitos estudos com suplementação, e aí entra tudo naquilo que eu já falei no slide anterior, não vou repetir. A deficiência está ligada à neuropatia e miopatia, tá? Então problemas neuromusculares, você pode sentir ali a coordenação tá ruim, né? Não tá legal, pode ser um sintoma, embora seja mais complexo, né? Algumas deficiências são mais simples de você ver a olho nu, na anamnese ali, outras são mais complexas, mas é possível, né? E aí você tem os óleos vegetais, principalmente, né? Um azeite, enfim, as castanhas, grãos cereais, nozes, né? São algumas fontes aí pra você ficar equilibrado.
uma vitamina E. A vitamina D, a gente sabe, né, tem sido muito falada, muito estudada a suplementação, né, e aí não só a alimentação do peixe gordo, né, e da gema do ovo, mas principalmente a luz solar acaba sendo o que mais define ali as taxas de vitamina D. Então é importante, principalmente se esse atleta ele treina muito indoor, né, de repente fazer alguns treininhos ali outdoor, pedir para ele dar uma caminhada, enfim. Aí vai cada um se ajustar seu estilo de vida. Regula o metabolismo ósseo e absorção de cálcio e fósforo, né, então é a principal função da vitamina D. Esse aqui eu, desculpa, eu inverti, pessoal, eu botei a fonte começando com a fonte, né? E botei a fonte era pra estar lá embaixo, enfim, mas não importa, tô explicando aqui pelo áudio. Mas se vocês olharem depois sem o som, vocês vão confundir isso aí. E aí a deficiência vai estar ligado, principalmente à saúde óssea, né? A pessoa fratura, né? Enfim, é complicado porque também depois de uma certa idade vai ficando cada vez mais difícil você corrigir esses problemas, né? Isso é importante você já corrigir desde a adolescência, uma boa alimentação de cálcio, prática esportiva, né? Pegar um pouquinho de sol, porque depois vai ficando até mais complicado. Aí fica uma questão de minimizar. A gente não fica difícil corrigir, mas de repente consegue minimizar, né? Com a suplementação, alimentação certinha, exposição ao sol. Tá? E o metabolismo também geral, como um todo, às vezes tem alguma implicação ali na glicemia, na insulina, né? Porque é aquilo, o nosso metabolismo ele acaba sendo integrado. Às vezes eu nem gosto muito de falar essa questão de deficiência, porque aí dá a impressão que é só aquilo, né? Aí você fica pensando que o nosso corpo pegou um relógio, que cada pecinha tem uma função. Não é assim, essa é uma visão equivocada. A gente explicando assim dá essa impressão, que é uma pecinha de relógio, cada pecinha tem uma função. Não é assim. O nosso corpo ele é todo integrado. Então, assim, às vezes uma coisa que está faltando vai influenciar em uma outra coisa lá na frente que a princípio você não via uma relação direta. Mas é igual um dominó, que vai um influenciando, né? Quando vai cair um dominó que você bota em fileira, um influencia o outro, então às vezes esse sintoma ele vem numa outra parte lá por causa de outra questão, né? Então quer dizer, a vitamina D ela tem uma função muito importante ali, tá tudo muito interligado. Essa é a grande questão. Então, quer dizer, essa forma, às vezes a gente separa o conteúdo assim para ensinar, isso tem uma vantagem, mas tem essa grande desvantagem, né? Que a gente perde essa compreensão do metabolismo como um todo, agindo como um todo, né? Então é difícil você observar só assim essas deficiências específicas. Isso pode ajudar ou pode atrapalhar, tá? Cuidado para não ficar achando que é só assim como se fosse um relógio, e não é. É um organismo muito integrado, então às vezes essa deficiência vai aparecer em outra questão por uma ação colateral, você atrapalha uma coisa, que atrapalha outra, o que acaba estourando, que acaba ficando visível, uma outra coisa que a princípio não tinha nada a ver, mas que acaba tendo a ver, tá, pessoal? Então, só cuidado com essa relação aí. Vitamina K tá muito ligado à coagulação sanguínea e à mineralização óssea, então ela tem uma atuação próxima ali da vitamina D também, tá? E aí a deficiência, sangramentos excessivos, né? Você vê que você faz um cortinho ali e o negócio não começa a sangrar mais do que o que deveria, né? A diminuição de mineral óssea mais complexo de observar, né? A não ser que a pessoa tiver com muita fratura, mas aí já é um caso mais grave, né? Às vezes o exame pode detectar melhor. E aí as fontes são cereais, laticínios, ovos, é aquilo que eu falei, os ovos, pessoal, quase tudo, quase todos os nutrientes presentes, tá? E aí, como eu já apontei inicialmente, até falei antes do que eu deveria, né? A gente esquece que bota lá na frente, tem maior risco de toxicidade, porque é mais complicado você eliminar essas vitaminas, tá? Por conta que ela não é eliminada na urina. Então elas acumulam com mais facilidade, diferente das hidrossolúveis. Então você tem que ter mais cuidado em suplementar. E aí a primeira sugestão, talvez, pensar mais nas fontes alimentares e só em casos que você tenha certeza da deficiência, né? Aí você pode passar o suplemento, mas com bastante cuidado também na questão da dosagem, né? Para não acabar gerando um efeito contrário, que é a da toxicidade por aquele excesso daquele micronutriente, tá, pessoal? Com relação aos minerais agora, vamos embora, deixa eu ver o que eu coloquei aqui dos minerais. De uma forma geral, tá? Sempre colocando de uma forma geral os grandes grupos pra gente ficar mais fácil de entender e de gravar, e depois você vai fazendo um estudo mais específico de cada um, tá? Quem quiser uma visão mais aprofundada também pode olhar o artigo que eu coloquei lá no início, é excelente, não vai perder seu tempo, tá? Regulação enzimática, ajuda no equilíbrio ácido básico, sistema nervoso central e crescimento muscular, tá? Algumas questões de bioenergética também para algumas enzimas, tá? Serve de cofator para algumas enzimas também. Mas aí é o principal, né? E aí eles se dividem basicamente em macro, a gente pensa que macro é porque é grande, né? Dá essa impressão, mas não é, por isso que eu boto entre aspas ali. Mas é pelas quantidades maiores do que 100 mg dia, tá? E aí você tem uma série de minerais importantes, né? O cálcio, fósforo, magnésio, enxofre, potássio, sódio, cloreto. E você tem o que a gente chama de micro, porque é uma questão de quantidade, tá? Não é o tamanho da molécula, não. Quantidades menores de 100 mg dia. Que aí é o ferro, o zinco, o cobre, selênio, iodo, flúor, cromo, manganês, molibdênio, boro e vanádio. Tá, pessoal? Então, fica ligado aí. Deixa eu ver se eu coloquei mais um slide aqui sobre os minerais. São consumidos em quantidades baixas.
pelo atletas. Ah, tá. Os minerais que são consumidos em quantidades baixas, você tem que ter mais atenção em observar ali deficiência. Ferro e cálcio, tá? Perdas elevadas no suor resultam em maiores necessidades. Aqueles que você pode ter que aumentar para o atleta. Embora tenha aquela situação que eu já falei, que ele por já comer mais, ele já vai estar absorvendo um pouco mais também. Então você tem que ter esse cuidado, não necessariamente. Aí talvez até uma questão de, às vezes durante o exercício, ou antes do exercício, ou pré do exercício, você pode ajustar ali a alimentação, tá? Aí na hora de carboidrato, eu acho que eu falo um pouco disso, tá? Da suplementação aí durante o exercício. Deficiências que comprometem especialmente o desempenho, e aí o ferro e o cromo, tá? Se o ferro tá muito ligado ali a hemoglobina, tá? Disponibilidade de oxigênio. A gente sabe que o oxigênio é o grande limitador da via aeróbica de produção energética. Então, obviamente, se falta ferro, vai faltar hemoglobina, vai disponibilizar menos oxigênio, você vai produzir menos energia, a via limpa que a gente chama, né? E o cromo tá ligado ao metabolismo também, a glicemia, ao metabolismo da insulina. Então, também demonstra ali uma deficiência, prejudica o desempenho, tá? São os que são mais suscetíveis a essa questão. Deficiências que podem diminuir a saúde óssea, né? A gente já falou um pouco sobre isso, principalmente a questão do cálcio, mas também o magnésio e o fósforo também tem ações importantes. O magnésio também, e tanto o magnésio e o fósforo, é aquilo que eu falei, é tudo muito interligado, tá, pessoal? É difícil você separar uma ação principal, porque tá tudo muito interligado. O magnésio e o fósforo também, o magnésio, como a gente sabe, no próprio ATP, ali na quebra do ATP, ele tem sua função, influência direta no metabolismo, e o fósforo também é a mesma coisa, né? No ATP ali também é muito importante, tá? Então também por isso pode prejudicar o desempenho. Pode acontecer, em caso de deficiência também, né? Então é aquilo que eu falei, eu separo a questão principal, mas tá tudo muito interligado. Então é até complicado você fazer essa separação de resumo assim. Se você tirar uma foto, você vai achar que é só isso, não é. Tá tudo muito interligado, tá? E o único que pode melhorar o desempenho, aquele eu até fiz um suspense, né? Mesmo sem deficiência, porque os outros, em caso de deficiência, lógico, você faz a suplementação ou ajuste alimentar, melhora o desempenho. Mas mesmo sem deficiência pode aumentar, como é o caso, por exemplo, da creatina, da cafeína, né? É o fósforo, justamente por conta dessa questão, tá? Mas tem que ter cuidado ali com a UL ali na DRI, tá? Não passar. Eu botei esse parênteses por causa disso. Mas é aquilo que eu te falo, pessoal. Eu ainda fico um pouco, assim, não é que eu acredito ou desacredito, eu fico um pouco esperando um pouco mais as pesquisas confirmarem um pouco mais, resultados um pouco mais sólidos, porque eu já tô aí nessa área uns 10 anos, e eu já vi surgir tanta coisa que o pessoal fala que é maravilhoso, e que faz milagre, faz rejuvenescer, e passa 2, 3, 4, 5 anos e não é aquilo tudo. E às vezes até nem bem faz, como é o caso da suplementação excessiva de antioxidante. E vários outros, poderia dar vários outros exemplos assim, se eu buscar na memória, se eu buscar meus artigos antigos aqui. Toda hora aparece um suplemento milagroso e passa o tempo, ele não faz aquele efeito todo. Então eu espero um pouco mais, sair um corpo, preciso desligar a internet aqui, um corpo de influência maior, tá, pessoal? De artigos, espero que esses dados sejam repetidos. Não que assim, você tá achando que uma questão, pode ser as duas coisas, pode ser porque imagina, você sai alguma coisa que suplementa sem dar resultado, a quantidade, os milhões ou bilhões que foi ganhado, né, porque a indústria se aproveita muito disso, não vão voltar mais. Pode acontecer de tudo, eu não duvido de nada. Mas às vezes não é isso, às vezes é justamente o cara faz uma pesquisa sincera lá, o cara faz o teste, enfim. Normalmente as pesquisas preliminares elas são mais simples, métodos mais rústicos, números menores, tempos mais curtos, então às vezes aponta ali uma melhora, às vezes acontece, é o processo da ciência, pessoal. Porque hoje é tudo muito rápido. Então você acha que o processo de publicou um artigo, é um artigo na Terra e Deus no céu. E não é assim. O artigo é a visão daquele autor. Agora os outros autores que estudam aquilo ali vão olhar, vão às vezes ver uma crítica ao estudo, né, que não apareceu ali naquele experimento que ele fez naquele desenho. Vão melhorar esse desenho, fazer um novo experimento e às vezes o resultado não aparece. Isso é um processo normal na ciência, né? Um exemplo é o seguinte, a pessoa que inventou o primeiro carro era um carro péssimo. E aí vem um outro e melhora aquilo ali. Esse é um processo normal da ciência e isso vai acontecendo com o tempo. Então às vezes surge alguma coisa, é promissor, a gente fica atento. Eu tô me alongando aqui, tá, pessoal? Não é nem por causa do fósforo, não. É pra vocês já ficarem alerta com outras novidades que apareçam, pra você ter um pouco menos de ansiedade, esperar um pouco, até pra você, né? Não sai passando e né, às vezes não tem aquele resultado esperado, porque esse é um processo normal da ciência, né? Às vezes há problemas que são discutidos décadas, até mesmo questões de séculos, e ninguém consegue tomar uma posição definitiva, o negócio é complexo, é embaraçado. Então o conhecimento humano, ele é um pouco assim, eu digo isso porque eu estudo muito filosofia também, não sei se vocês sabem, e as discussões se arrastam, né? É difícil você definir, lógico, a gente está tratando aqui, às vezes as questões são mais simples, resolvem. Existem suplementos que são efetivos, já tem vários demonstrados. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal sobre creatina, não sei se sobre cafeína. Eu quero, nessas aulas que eu estou sistematizando como curso, eu vou repetir alguns assuntos que eu já falei, eu quero voltar a falar de suplementação. Eu não sou contrário, tá? Eu só sou um pouco cético, eu espero um pouco e eu espero a necessidade. Eu não sou aquele cara que sai passando, né, de qualquer jeito, até porque isso tem um custo. E a gente vê a questão da superdosagem também, que pode ser um risco. Então, assim, acho que tem que ter cuidado e um pouco menos de ansiedade. Tive uma questão de consumismo muito grande.
tá? Então as pessoas gostam de comprar. Eu acho até, inclusive, que o suplemento ele tem um efeito psicológico importante, né? Que é a pessoa, a partir do momento que você começa a investir dinheiro numa atividade, você vai tender a se dedicar mais. Então, às vezes, automaticamente o suplemento indiretamente pode fazer o resultado, né? Mas eu não, enfim, tento trabalhar esse psicológico de outra forma, tá? Se puder não ficar gastando dinheiro só por essas questões, eu acho melhor, até porque existe risco também à saúde. Então, assim, é aquilo que eu falo. Às vezes a gente isola uma variável, mas o ser humano é muito complexo, gente. É muito difícil você ficar dando uma aula achando que um nutriente serve só para alguma coisa, ou a deficiência é só aquilo. Você está tratando com o ser humano, esses fatores psicológicos, sociais, espirituais. Então, cada ser humano funciona de um jeito. Às vezes o que é deficiência para um não é para outro. Às vezes o que tá bom para um é deficiência para outro, o outro precisa de mais. Então isso tem que ser analisado, tá? Isso é só na situação real, você tem que entender que tá um ser humano ali e que tem um problema, já que eu citei a filosofia aqui, do Aristóteles, que para mim foi o maior gênio da história da humanidade. E ele deixou um problema que de lá para cá tá todo mundo tentando resolver, que ninguém resolve, porque é o seguinte: o conhecimento científico ele é universal, ele é geral, mas a situação da vida ela não é geral, ela é específica, entendeu? Então nem sempre o geral se aplica no específico. Mas se você não faz esse conhecimento geral, você não consegue tirar o conhecimento de um lugar e aplicar no outro. Você precisa desse conhecimento geral. Porque se você for ficar estudando para uma pessoa só, não resolve nada, né? Imagina. Você vai estar sempre estudando ali para um e aí vem o outro, você tem que fazer os mesmos estudos de novo. A ciência não avançaria. Então, quer dizer, existe essa tensão na estrutura do nosso cérebro funcionar, né? Do conhecimento humano, essa dificuldade. Então, quer dizer, todo conhecimento é conhecimento geral. Aí fala assim, o artigo foi mais específico, pegou muita gente por muito tempo, mas ainda assim, pessoal, pode ter ficado 10 anos fazendo estudo com 4 milhões de pessoas. Não vai ser a mesma pessoa do teu estudo. Entendeu? É diferente. Vai ser, a situação real ela vai ser sempre específica. Até porque pegou naquele momento. Mas e no ano seguinte as mesmas pessoas dariam o mesmo resultado? Porque você mudou, você já está mais velho. Enfim, as necessidades já mudou, as atividades já mudaram, a série já mudou. Então, quer dizer, sempre, esse conhecimento vai ser sempre geral. E não existe. Isso é uma coisa que eu explico no curso anterior que eu coloquei aqui. Se vocês olharem o curso de nutrição esportiva. Fisiologia do exercício e da nutrição. Eu falei mais a parte de exercício lá e passei a nutrição para esse curso, tá? Então, na primeira aula, eu explico esse conhecimento científico, eu falo sobre essas questões, se te interessarem, né? O conhecimento, ele é sempre geral, mas a situação real é sempre específica. Então, você sempre tem um gap aí, que você tem que, a inteligência, a sabedoria e a maturidade do pesquisador e do profissional precisa preencher essa lacuna. O conhecimento científico, ele nunca se aplica à situação real. Ele é sempre um conhecimento genérico. E aí a inteligência e a sabedoria do pesquisador, do profissional, que vai cobrir esse gap. E vai saber ajustar as necessidades. Quantas vezes eu já não peguei uma situação cientificamente comprovada, que é aquele padrãozão lá, e ajustei aquele padrão para uma situação real do meu cliente, que, às vezes, se você bota na tabela, estaria errado. Mas para aquela situação real ali, eu sei que estava certo e funcionou. Esse ajuste, essa inteligência, é só o ser humano que é capaz de fazer. Graças a Deus, né? Deus faz tudo com muita sabedoria. Porque senão o aplicativo começa a substituir todo mundo. Se for só pegar e aplicar, o aplicativo substitui, né? Por que não é? Por que o aplicativo não substitui? Porque existe esse gap do conhecimento geral para o conhecimento específico sendo aplicado na situação real. Ainda que tenha sido feito com 1 bilhão de pessoas. Não vai ser o seu paciente, não vai ser aquele momento, aquele período, aquela pressão psicológica que ele está passando, aquele rompimento de namoro, aquele dia ele não dormiu bem. Então, quer dizer, vai ter sempre especificidades daquela situação real, né? Que são infinitas. Eu citei alguns exemplos aqui. Essas possibilidades de acidente, né? Voltando ao conselho aristotélico, são infinitas. A essência de homem é a mesma. A essência do estudo vai ser parecida, mas existem os acidentes. Que aí você vai precisar fazer o ajuste dessa dose, dessa frequência, desse alimento que ele prefere mais ou menos, tá, pessoal? Então, era basicamente, aí eu acabei me estendendo com outras questões, mas eu acho que são informações importantes que a gente precisa saber, tá, pessoal? Eu vou dando essas pílulas, esses red pills aí, de outros assuntos, trazendo um pouquinho de filosofia, outros autores, já citei o Chesterton aqui, eu gosto de filosofia, eu gosto de estudar, então eu trago, é muito importante, tá, pessoal? Já me estendendo aqui nos conselhos, eu estudei muito tempo fisiologia, nutrição, e chegou uma hora que eu tava ficando confuso, eu não tava entendendo nada, vou te falar a verdade, porque o negócio, se você ficar só nesse tipo de conhecimento técnico, ele não te torna inteligente, tá? Eu vejo muito cara que sabe muito artigo aí, mas o cara fala cada bobagem, porque falta um pouquinho de inteligência, de cultura, de conhecimento, de filosofia, de metafísica. Isso ajuda demais, você voltar nesses grandes sábios, assim, que a humanidade teve, né? E ler um pouquinho, e conhecer um pouquinho, entender um pouquinho de pensamento desses caras, né? Aristóteles é uma leitura mais difícil, né? Você tem que pegar algum intérprete. Platão, por exemplo, é muito fácil. Você lê um diálogo platônico, lógico, existem camadas muito profundas ali também, mas mesmo um iniciante consegue ler e é muito agradável, os diálogos mais simples, né? Então, assim, no outro curso eu até deixava uma dica de leitura, assim, né? Nesse aqui eu acabei não deixando, quem sabe? Mas aí, enfim, a gente pode pensar um vídeo só específico sobre isso mais pra frente. Mas é muito bom. Os grandes clássicos, as grandes mentes, você conhecer um pouquinho de cada um, ajuda demais a entender isso aqui. Porque senão a gente fica muito técnico, muito robótico. Aí o aplicativo substitui, entendeu? Com relação às fibras, não tem muita coisa o que falar, tá? Eu só vou me limitar a dizer que a gente tem que ter cuidado, só para não comer fibra demais nas vésperas ali, porque a gente sabe que estimula estimulação do intestino, tá? E aí você pode ter ali, é muito comum já o nervosismo de prova também, isso aí eu não tô falando nem de artigo não, isso aí eu vivi isso daí muito com atleta, tanto comigo também, já competi muito. Você fica já nervoso, já tenso, então você já tende a estimular um pouco mais, então é sempre bom lembrar o cara, vai no banheiro antes,
porque já vai ter essa necessidade, já vai ter essa tensão. Prova, não precisa nem ser competição, não. Às vezes prova da apresentação de trabalho, né? Todo quem nunca passou aí por uma situação dessa. Então já solta. Então se você comer muita fibra, muita gordura, também muito cuidado, tá? Por essas questões intestinais. Então com relação à fibra é só ter esse cuidado. Se for questões de peso também, né? A fibra pode gerar mais peso, reter, às vezes, um pouco de volume corporal ali, e que não seria legal você estar um pouco mais leve. Então é o único cuidado, você diminuir um pouquinho as fibras no período pré-competição ali, tá? Durante a competição não faz sentido. E no pós-competição também, assim, demandas normais, não vai ter nada muito ligado ao metabolismo do exercício. Diretamente, né? Porque eu digo, lógico, diretamente, mas indiretamente sempre tem, tá tudo interligado. Então, basicamente é isso, tá, pessoal? Deixando aqui meus contatos, mais uma vez lembrando vocês para curtir, compartilhar, e aí se tiver interesse de me chamar para algum evento, alguma palestra, ou alguma live, enfim, alguma coisa do tipo, tá? Me deixo aberto, coloco aí, fico aberto a convites. Tem minhas outras redes, se você quiser seguir. Eu falei algumas coisas de filosofia, eu tenho outro canal, né? Aí esse dia eu Costa Freitas, que eu falo algumas coisas ligadas a isso. Beleza? Então fica ligado aí, até a próxima, galera. Um abraço, tchau, tchau.